Não é o tempo que cria a realidade, é o estado de consciência que você assume agora. Neville Goddard. 4 minutos. Esse é o tempo que separa o desejo da manifestação, se você souber o que está fazendo dentro da sua mente. Neville dizia que a transformação acontece no instante em que o sentimento muda, não quando as circunstâncias mudam. A maioria das pessoas passa a vida esperando sinais externos, tentando forçar o mundo físico a se adaptar. Mas o mundo físico é apenas eco. A verdadeira mudança começa no invisível, na vibração silenciosa que você emite quando acredita de verdade. Neville Goddard não falava sobre tempo. Ele falava sobre estado. E quando você entra no estado certo, 4 minutos são mais do que suficientes para acionar a lei da manifestação. A técnica é simples, mas poderosa. Ela exige presença total e emoção verdadeira. Não é sobre repetir afirmações mecanicamente, nem visualizar por obrigação. É sobre sentir como se o seu desejo já fosse real, e permanecer nesse sentimento até o mundo se curvar à sua certeza. Tudo começa com o desligar do barulho. Neville dizia que a imaginação é o templo da criação. Por isso, feche os olhos. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo, até perceber que o corpo relaxa e o tempo desacelera. Agora, esqueça o que ainda não tem. A técnica dos 4 minutos não existe para pedir, existe para lembrar. Lembre-se de como é viver a realidade que deseja. Não imagine como se ainda faltasse, imagine como quem já está lá. Se é prosperidade, veja-se pagando algo com leveza. Se é amor, sinta o calor de estar nos braços certos. Se é cura, sinta o corpo leve, saudável, pleno. Durante esses minutos, o segredo é simples. Não peça, sinta. A imaginação deve ser tão real que o corpo responde. Neville chamava isso de ato criativo finalizado. É o momento em que a mente não está desejando, está experimentando. E o universo, obediente, se apressa em igualar o externo ao interno. Você não precisa mais do que 4 minutos, porque o tempo não é linear para a consciência. Quando o sentimento é verdadeiro, o processo é instantâneo. O mundo apenas leva alguns dias, às vezes horas, para se ajustar ao novo comando vibracional. Neville dizia: não visualize como se fosse acontecer, visualize como se já tivesse acontecido. Essa é a diferença entre quem deseja e quem manifesta. O desejante ora com esperança. O manifestador ora com certeza. Por isso, quando você fizer essa técnica, não analise, não duvide, não observe o relógio. Mergulhe. Durante 4 minutos, viva o que deseja como se fosse agora. E quando abrir os olhos, não volte ao estado antigo. Traga a sensação com você. Carregue-a como um perfume invisível, uma assinatura energética que o universo não ignora. A consciência é o campo, o sentimento é a semente, e o tempo é apenas o solo onde o milagre se manifesta. Tudo o que é sentido de forma real se torna fato inevitável. E se você está ouvindo essa mensagem agora, não é coincidência. O universo trouxe você aqui para lembrar que o poder de mudar tudo não está enquanto você espera, mas enquanto você sente. Feche os olhos por um instante e diga em silêncio: já aconteceu. Sinta o que essas palavras fazem dentro de você. Esse é o som da criação. É o início do novo mundo. E se essa vibração te tocar, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar do poder que carrega. Porque às vezes, 4 minutos de verdade valem mais do que uma vida inteira de espera. Neville Goddard dizia: o agora é a eternidade se movendo. E quando você entende isso, o tempo deixa de ser inimigo, ele se torna cúmplice. A maioria das pessoas ainda acredita que precisa esperar. Esperar o emprego, o relacionamento, o dinheiro, a cura. Mas o tempo só é necessário quando você ainda duvida. O tempo é o disfarce que o universo usa para te ensinar fé. Quando você assume o estado da certeza, o tempo se dissolve. O passado não pode mais te prender, e o futuro deixa de ser ameaça. Só existe o agora, o ponto de poder absoluto onde tudo se cria. Neville explicava que o futuro é apenas o presente projetado pela imaginação. Isso significa que nada novo acontece de fora para dentro. Tudo o que você vai viver já existe dentro de você, em forma de possibilidade. E essas possibilidades são ativadas no instante em que você as sente reais. É por isso que a técnica dos 4 minutos é tão poderosa. Ela corta o intermediário.
Ela não negocia com o tempo. Ela cria diretamente na consciência, onde o tempo não tem autoridade. Quando você imagina e sente algo com total convicção, a mente superior registra isso como fato. E o mundo físico, obediente, começa a se reorganizar. As pessoas certas cruzam o seu caminho. Os acontecimentos se aceleram. As coincidências deixam de ser coincidência. Porque o universo reconheceu o novo estado que você assumiu. Neville dizia que cada estado de consciência tem sua própria realidade. Isso quer dizer que quando você vibra prosperidade, você não está apenas pensando sobre ela, você entrou em um mundo onde a prosperidade já é normal. O problema é que as pessoas tentam criar uma nova realidade mantendo o velho estado. E isso nunca funciona. Você não pode manifestar liberdade enquanto vibra medo. Não pode manifestar abundância enquanto vibra culpa. Não pode manifestar amor enquanto vibra carência. Porque a vibração é o endereço. E o universo entrega onde você está, não onde você diz querer estar. Por isso Neville insistia, você não precisa mudar as coisas, precisa mudar de estado. O tempo que as pessoas chamam de espera é, na verdade, o tempo que elas gastam resistindo à mudança de estado. Elas estão fisicamente aqui, mas mentalmente presas ao velho eu. O truque é simples e profundo. Você muda de estado quando o sentimento muda. E o sentimento muda quando você decide acreditar. Não é fé cega, é fé sentida. É a convicção que vem quando você para de olhar para a falta e começa a olhar para a presença. Quando você se convence internamente, o mundo externo não tem escolha. Ele precisa se alinhar. É como mudar de estação no rádio. As frequências sempre existiram, você só precisava girar o botão certo. A abundância já existe. O amor já existe. A cura já existe. O sucesso já existe. Mas eles estão em outra estação de consciência. E você muda de frequência quando muda o sentimento dominante. A técnica dos 4 minutos é o botão. É o instante em que você muda de canal. E quando o novo sinal é forte o suficiente, o velho ruído desaparece. Neville dizia, persistir no novo estado é a oração respondida. Não porque Deus precisa de tempo para agir, mas porque o tempo precisa de você para acreditar. Então, da próxima vez que fizer essa técnica, lembre-se. Você não está pedindo por algo futuro. Você está ativando algo que já existe. O universo não precisa criar nada, só precisa te ver acreditar o suficiente para abrir o portal do agora. E esse agora é o ponto onde tudo começa. Não há ontem, nem amanhã. Há apenas consciência, e consciência é Deus em movimento. Neville Goddard dizia, a imaginação é o próprio Cristo dentro de você. E quando você entende isso, você para de imaginar como quem brinca, e começa a imaginar como quem cria. A técnica dos 4 minutos funciona porque é o tempo ideal para que o corpo relaxe e a mente consciente se renda. 4 minutos de foco real valem mais do que 1 hora de distração. Durante esse curto espaço, você acessa o campo onde tudo é possível. Neville ensinava que antes de dormir, ou sempre que estivesse em completo relaxamento, você deveria entrar no estado que ele chamava de sono consciente. É um ponto entre a vigília e o sonho. O corpo descansa, mas a mente está desperta. É ali que o portal da criação se abre. Feche os olhos. Sinta o peso do seu corpo desaparecer. Respire profundamente e diga mentalmente: tudo já está feito. Agora, escolha uma cena curta, que represente o seu desejo realizado. Não precisa ser um filme longo. Pode ser algo simples. Uma mensagem de parabéns, um abraço, uma conversa, um som de alegria. Neville dizia que a simplicidade é o caminho da certeza. Imagine essa cena como se estivesse acontecendo agora. Sinta o toque, o cheiro, o som. Não observe como espectador, viva como participante. Você não está vendo o desejo, está dentro dele. Sinta o chão sob os pés, a textura das coisas, o calor do ambiente. Imagine o que ouviria se isso já fosse real. Alguém te dizendo, parabéns. Ou você mesmo pensando, consegui. Agora vem o segredo. Não visualize com ansiedade, sinta com gratidão. A gratidão é a ponte entre o invisível e o físico. Quando você sente gratidão por algo que ainda não se manifestou, o universo entende,
isso já é dela. Permaneça aí. Não conte o tempo. Apenas mergulhe. Neville dizia que a emoção deve ser tão real que o corpo acredite. O corpo é o tradutor da fé. Se ele sente como se já tivesse, o universo não tem escolha a não ser refletir. Durante esses minutos, nada mais existe. Não há problema, não há dívida, não há falta. Só há presença. A presença do que você deseja, já viva dentro de você. E se algum pensamento de dúvida aparecer, não lute contra ele. Apenas diga, com calma, isso já foi resolvido. Volte ao sentimento. Volte à certeza. Volte à cena. O truque é manter a emoção até ela se estabilizar. Quando sentir o alívio, aquela sensação de paz e sorriso interno, pare. Abra os olhos lentamente. E leve essa emoção com você. Neville dizia que a prova vem quando você esquece de procurar. Porque, nesse ponto, a vibração já foi enviada. E o campo já recebeu o comando. A manifestação não depende mais do esforço, apenas da coerência. A partir daí, tudo que você precisa fazer é agir naturalmente como quem já vive aquilo. Não force nada. Não vigie o milagre. Apenas viva. A vibração fará o resto. A mente racional vai tentar questionar. Mas será que isso é mesmo real? E é aí que a fé de Neville entra. A fé não é acreditar que vai acontecer. A fé é saber que já aconteceu. 4 minutos de consciência pura valem mais do que anos de espera. Porque nesses 4 minutos, você deixou de ser quem pede, e se tornou quem é. E é isso que o universo reconhece, a coerência vibracional. Você não manifesta o que deseja, manifesta o que se tornou. Por isso, pratique essa técnica todos os dias. Ao acordar, antes de dormir, ou quando sentir a necessidade de lembrar quem você é. Mas não com pressa, e sim com prazer. A criação deve ser leve, não forçada. A consciência ama o jogo da fé. Ela responde quando você sente alegria no processo. Porque a alegria é o som da confiança. Neville Goddard dizia, você deve viver no fim, até que o fim viva em você. Isso significa que o verdadeiro poder da técnica dos 4 minutos não está no que você faz durante ela, mas no que você mantém depois que ela termina. Muita gente faz o exercício, sente a vibração, mas logo em seguida volta ao velho estado, a dúvida, o medo, a espera. E é aí que a energia se desfaz. Não porque o universo não ouviu, mas porque a mente voltou a falar mais alto que o coração. Neville explicava que o que realmente molda o mundo não é o pensamento passageiro, mas o sentimento sustentado. O universo responde à frequência que você repete. Então, se você passa 4 minutos sentindo abundância e 20 horas vibrando escassez, a conta energética é clara. Mas existe um truque. E Neville chamava esse truque de permanecer na consciência do fim. É o ato de agir, reagir e pensar como quem já vive o resultado. Mesmo que o mundo ainda não mostre. Mesmo que o antigo ainda pareça real. Você não reage ao velho, você honra ao novo. Isso é fé em movimento. Não uma fé que espera, uma fé que sabe. Depois da técnica, o que você precisa é consistência vibracional. Não se trata de manter o foco o tempo todo, mas de lembrar rapidamente quem você é quando o medo tentar te puxar de volta. Quando algo não sair como esperado, sorria e diga: tudo bem. O velho mundo ainda está se ajustando à minha nova vibração. Essa frase tem poder. Ela impede que você caia no jogo da dúvida. Ela te âncora na certeza. Neville dizia, a ponte dos incidentes se constrói sozinha. Isso quer dizer que, depois de sentir, o universo começa a organizar uma sequência perfeita de eventos, coincidências, encontros, mensagens, oportunidades, que vão te levar até a manifestação. E se você tentar controlar o caminho, vai atrapalhar o ritmo da ponte. Por isso, depois dos 4 minutos, o teu único trabalho é viver em paz. A fé precisa de espaço. A criação precisa de silêncio. E enquanto você segue o seu dia, pequenas coisas começam a mudar. Você sente mais leveza. As conversas parecem diferentes. Você percebe sinais, frases, números, músicas, pessoas, que confirmam um novo estado. Esses são os ecos da tua vibração. São as respostas invisíveis dizendo, o campo recebeu. Mas lembre-se, a manifestação não acontece quando o desejo se materializa,
Ela acontece quando o desejo deixa de ser desejo e se torna certeza. Nesse instante, o universo só está atualizando a imagem externa. Neville dizia que a persistência na nova identidade é a oração mais pura. E persistência não é forçar, é lembrar. Toda vez que sentir medo, lembre-se, isso já foi feito. Toda vez que duvidar, diga, o universo está apenas se movendo. O tempo é apenas a distância entre a sua fé e a sua dúvida. Quanto mais você sustenta a certeza, menor essa distância fica. Então, mantenha o sentimento. Não espere sinais. Seja o sinal. Seja o campo onde o milagre já aconteceu. Essa é a parte que separa os manifestadores casuais dos criadores conscientes. Porque os manifestadores esperam. Os criadores sabem. E se essa verdade estiver vibrando dentro de você agora, respira fundo. Porque o universo já está se movendo. A energia da criação está respondendo ao teu estado. A prova está vindo, não para te convencer, mas para confirmar o que você já sabia. Você já criou. Agora, apenas viva como quem lembra. Neville Goddard dizia, quando você muda dentro, o mundo não tem escolha a não ser seguir. E é aqui que a técnica dos 4 minutos se transforma em milagre. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque você mudou, e o mundo é o espelho da tua consciência. O retorno da fé é real. Ele acontece de formas sutis primeiro, como pequenas ondas anunciando uma maré maior. Você acorda mais leve, o medo perde força, a dúvida já não te convence. Coisas simples começam a se alinhar. Alguém te oferece algo que você estava precisando, um valor inesperado chega, uma oportunidade aparece, uma conversa abre um novo caminho. Nada disso é acaso, é o reflexo do campo obedecendo à tua vibração. Neville dizia que a lei age automaticamente quando a imaginação está em ordem. E essa ordem é o estado da certeza. O universo é exato, matemático, preciso. Ele não entende pressa, mas responde à coerência. Por isso, quando você sustenta o sentimento, a resposta vem como eco inevitável. E o mais bonito, ela quase sempre vem quando você já não está procurando. Porque nesse momento, a vibração se estabilizou. Você não está mais tentando controlar, você está confiando. E a confiança é a linguagem que o universo entende. Neville ensinava que tudo o que você imagina com sentimento já existe. Então, quando algo começa a se manifestar, você não deve se surpreender, deve reconhecer. Dizer em silêncio, sim, é isso. Eu chamei por você. O reconhecimento é o selo final da manifestação. Porque a energia que é reconhecida se multiplica. É por isso que a gratidão é tão poderosa. Ela não é apenas um gesto espiritual, é a confirmação vibracional de que o ciclo está completo. E nesse ponto, algo muda para sempre dentro de você. Você percebe que o poder nunca esteve fora. Não estava na sorte, nem no esforço, nem nas circunstâncias. Estava no simples ato de sentir como se já fosse. É nesse instante que a mente se rende. Você olha para o mundo e entende o que Neville quis dizer com não há ninguém lá fora. Tudo sempre foi reflexo da tua imaginação, da tua fé, do teu estado. E o mundo externo, obediente, apenas reflete o que você escolheu sustentar. O retorno da fé é isso. Não é um evento espetacular, é uma serenidade profunda, um saber silencioso de que tudo está no lugar certo. Você começa a andar com uma leveza diferente. Fala com mais calma. Confia mais no fluxo. E sem perceber, está vivendo exatamente o que visualizou. O milagre não acontece como explosão, acontece como reconhecimento. A consciência desperta não grita aconteceu. Ela sorri e pensa, é claro que sim. Neville dizia que a prova vem quando você esquece de procurar. E quando ela chega, você percebe, o universo não está te recompensando, está apenas refletindo o que você se tornou. Porque a fé não atrai, a fé revela. Ela não traz o que falta, ela mostra o que sempre esteve ali, escondido atrás do medo. E talvez, se você está ouvindo isso agora, seja porque a sua prova já começou. O universo está movendo as peças, e a vibração que você plantou está florescendo. Não há mais o que fazer, apenas permitir. E se essa mensagem tocar o teu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que o tempo não cria,
a consciência cria. Porque às vezes, uma simples lembrança devolve a fé a quem já estava prestes a desistir. Existe um instante silencioso entre o último pensamento e o próximo. É ali que o universo nasce. Neville Goddard dizia: a consciência é a única realidade, tudo que você vê é você mesmo projetado. E quando essa verdade finalmente entra, tudo muda. Você para de procurar fora. Para de esperar sinais. Para de mendigar resultados. Porque entende que nada acontece até que algo mude dentro de você. E quando muda, o mundo inteiro muda junto. A técnica dos 4 minutos não é sobre pressa, é sobre presença. É sobre lembrar que o poder está disponível agora, neste exato segundo. Você não precisa esperar, porque a eternidade está acontecendo aqui, agora. Tudo o que você quer já existe, e está esperando o teu reconhecimento. A abundância, o amor, a saúde, a paz, a liberdade. Todas essas frequências estão ao redor, esperando que você diga com o coração: eu vejo vocês. Eu as escolho. Eu já sou. Neville dizia que orar é se colocar no estado do desejo realizado. E orar, nesse sentido, não é pedir. É agradecer. É sentir como quem reencontra algo que sempre foi seu. É se alinhar à vibração da certeza e descansar nela. Então, antes de dormir hoje, feche os olhos e faça o que Neville chamaria de o ato criativo perfeito. Imagine-se já vivendo o que deseja. Não force. Apenas sinta o prazer, o alívio, a gratidão. Permaneça aí. Não por necessidade, mas por amor. E quando abrir os olhos amanhã, haja como quem sabe. Você não é um ser humano tentando alcançar o divino. Você é o divino experimentando a vida humana. O Criador e a criação são o mesmo. O sonho e o sonhador são um só. O desejo e o realizador são a mesma consciência. A técnica dos 4 minutos é apenas um lembrete de quem você sempre foi. Um lembrete de que a realidade não se conquista, se permite. E a permissão vem quando você confia. Tudo o que você acredita profundamente se torna fato inevitável. Porque a fé é a substância daquilo que ainda não se vê, mas já existe. Então, da próxima vez que pensar em manifestar algo, lembre-se: você não está tentando mudar o mundo. Você está lembrando o mundo do que ele é. O dinheiro, o amor, a saúde, o sucesso. Nada disso é externo. Tudo é reflexo da consciência que você escolhe habitar. E essa consciência é Deus em ti. Sinta isso agora. Não como conceito, mas como presença. Respire fundo. Feche os olhos por um instante e diga: eu sou o poder que cria. Sinta o corpo responder. Sinta o ar vibrar diferente. É o universo te reconhecendo. E se essa mensagem tocou sua alma, deixa o like e compartilha com alguém que precisa se lembrar que o poder não está fora, está dentro. Porque talvez, o simples ato de compartilhar esse vídeo seja a forma que o universo encontrou de expandir a consciência de outro ser. A criação é eterna, e o Criador é você. Você é o verbo que se faz carne. Você é o pensamento que se transforma em matéria. Você é a ponte entre o invisível e o visível. E tudo o que você sente como verdadeiro agora, já começou a se manifestar.